Hoje nós vamos conferir algumas questões que caíram nas provas teóricas do Detran no dia 12 de abril de 2024. Portanto, você que está se preparando para a prova do Detran, confira a partir de agora estas questões que eu separei para a gente analisar. 2 motoristas cometeram nos últimos 12 meses as seguintes infrações. O motorista número 1, ele cometeu uma infração de natureza leve e uma infração de natureza média. O motorista número 2 cometeu uma infração de natureza gravíssima. Leia sempre o comando da questão. Nesta situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é respectivamente de... Quantos pontos cada um dos motoristas cometeu aqui na questão? O motorista número 1, ele cometeu uma infração leve. Cada infração leve tem 3 pontos que serão lançados no prontuário deste condutor. E o motorista 1 também cometeu uma infração de natureza média. Infração de natureza média são 4 pontos que são lançados no prontuário do condutor. Sendo assim, é necessário somar quantos pontos o motorista 1 acumulou para podermos responder a questão. 3 mais 4 totalizam 7 pontos. 7 pontos são os pontos acumulados pelo motorista número 1. Portanto, a resposta tem que começar com 7. O aluno que respondeu a esta prova, ele já começou errando, marcando 6 pontos. E o motorista número 2 cometeu uma infração de natureza gravíssima. Cada infração de natureza gravíssima terá 7 pontos que serão lançados no prontuário do condutor. Portanto, motorista número 2 tem 7 pontos lançados no seu prontuário. Por isso, a resposta desta questão era a alternativa C. 7 pontos para o motorista 1 e 7 pontos também para o motorista número 2. E revisando os tipos de infrações de trânsito, infração de natureza leve corresponde a 3 pontos. Infração de natureza média, 4 pontos. Infração de natureza grave, 5 pontos. E, por fim, infração de natureza gravíssima, 7 pontos que são lançados no prontuário do condutor. Estes pontos podem ser somados para fins de suspensão do direito de dirigir. Portanto, assunto bastante cobrado em questões do Detran. Pontuação e tipos de infrações de trânsito. Vale muito a pena estudar esse assunto. É proibida a circulação de bicicletas em... Onde é proibida a circulação de bicicletas? Nas ruas e também avenidas com alto volume de trânsito, não é proibida a circulação de bicicletas como regra geral. Essa resposta fica errada na prova do Detran. Já em rodovias, é proibida a circulação de bicicletas, a não ser, salvo, exceto, onde exista acostamento ou faixas de rolamento próprias para ciclistas. Muita atenção com essa palavrinha, salvo, exceto. Se houver acostamento ou faixas próprias para o trânsito de bicicletas, o ciclista poderá transitar em rodovias. No entanto, se não existir acostamento ou faixas de rolamento próprias, a circulação de bicicletas em rodovias é proibida. O cinto de segurança mais adequado, no que se refere ao aspecto segurança, é o cinto torácico, ou também chamado diagonal, ele só passa no tórax. Diferente do cinto de 3 pontos, que é o cinto mais adequado.
mais seguro, pois ele passa no tórax e no abdômen ao mesmo tempo. Cinto de 3 pontos é o cinto mais adequado e que traz mais segurança para todos. O veículo que estiver à direita do outro terá preferência de passagem em cruzamentos quando estiver. Nenhum veículo automotor terá preferência de passagem por transportar cargas perigosas. Resposta errada. Um veículo automotor terá preferência de passagem quando estiver à direita do outro, quando estiver transitando por direções que se cruzem em um local não sinalizado, um local que não tenha sinalização de preferência de passagem. Neste caso, a preferência é do veículo que se aproxima pela direita do outro veículo, transitando por direções que se cruzem em local não sinalizado. Qual é a distância mínima que devemos manter ao se ultrapassar uma bicicleta no trânsito? Qual a distância mínima? Devemos manter uma distância mínima de pelo menos 1,5 metros de distância lateral. Portanto, ao se ultrapassar um ciclista no trânsito, devemos manter uma distância mínima lateral de pelo menos 1,5 metros de distância, sempre tomando cuidados indispensáveis com a segurança. Perceba que não é o suficiente para se evitar o contato com a bicicleta. Resposta errada. Em via urbana, cuja velocidade máxima é de 60 km por hora, é classificada de... Qual é a via urbana que tem velocidade máxima de 60 km por hora quando não sinalizada? É a via arterial. A via local tem velocidade máxima de 30 km por hora quando não sinalizada. Via local. E revisando as vias urbanas, quais são as vias urbanas e seus limites máximos de velocidade quando não sinalizadas? Via local, que tem velocidade máxima de 30 km por hora. Via coletora, 40 km por hora. Via arterial, 60 km por hora. E a via de trânsito rápido, que tem velocidade máxima de 80 km por hora. Portanto, revisamos as vias urbanas e seus limites máximos de velocidade. Vale muito a pena estudar para a sua prova teórica do Detran. No que diz respeito à permissão para dirigir, considere. A questão traz 3 afirmações e ao final te pergunta quais estão corretas. Neste tipo de questão é importante analisar a cada item para responder corretamente à questão. Item número 1. Ao candidato aprovado nos exames de habilitação, será conferida a permissão para dirigir. Item número 1. Item correto. O candidato à habilitação que for aprovado em todos os seus exames receberá a permissão para dirigir. Item 1. Item correto. Item número 2. A permissão para dirigir tem validade de 1 ano. Item número 2, também correto. A permissão para dirigir, ela tem uma validade de 12 meses, ou seja, 1 ano. E o item número 3, a permissão para dirigir será cassada assim que o condutor cometer a primeira infração de trânsito. Está correto o item 3? Pelo contrário, item 3 está errado. Não é assim que é cassada a permissão para dirigir. A permissão para dirigir, dentro do período de 12 meses, ela será cassada se o condutor cometer infração de natureza grave ou de natureza
gravíssima, ou cometer ainda uma reincidência em infrações de natureza média. Guarde esta informação sempre cobrada em questões de provas do Detran. A pessoa que está habilitada na permissão para dirigir durante o seu primeiro ano habilitado não pode cometer nenhum tipo de infração de natureza grave ou de natureza gravíssima. E este condutor também não pode ser reincidente em infrações de natureza média, ou seja, uma infração de natureza média não há problema nenhum o condutor cometer estando habilitado na permissão para dirigir. O problema é este condutor ter uma reincidência, ou seja, mais de uma infração de natureza média. São motivos que cancelam a permissão para dirigir. E o condutor que tenha a sua permissão para dirigir cassada, ou seja, cancelada, ele vai ter que reiniciar novamente o seu processo de habilitação, ou seja, tirar carteira de habilitação novamente. Portanto, questão muito cobrada em provas do Detran, assunto muito recorrente. Vale muito a pena estudar. A CNH, Carteira Nacional de Habilitação, contém fotografia, identificação, CPF do condutor e data de validade condicionada ao exame de aptidão física e mental. Após o vencimento da data de validade, a CNH é válida por, no máximo, por quanto tempo é válida a Carteira Nacional de Habilitação após o seu vencimento? Ela é válida ainda por 30 dias após o seu vencimento. O condutor pode dirigir normalmente por até 30 dias após o seu vencimento. No entanto, se o condutor perder este prazo não renovando a carteira de habilitação e indo dirigir no trânsito, ele estará cometendo uma infração que é de natureza gravíssima, com 7 pontos lançados no seu prontuário de condutor, além da multa de trânsito. E o seu veículo será retido até a apresentação de um condutor habilitado que possa retirar este veículo. Portanto, dirigir com a carteira de habilitação vencida há mais de 30 dias constitui uma infração de natureza gravíssima. Caso constate que há um longo declive à frente na rodovia pela qual trafega, o condutor deve. Será que o condutor deve mudar o câmbio para uma marcha superior durante o trecho em declive? Resposta: atitude também errada ao se descer um longo trecho em declive. Resposta correta: testar antecipadamente os freios, descer engrenado e em uma marcha reduzida. Outra resposta muito comum neste tipo de questão: descer longos trechos em declive com uma marcha reduzida, para que o veículo não ganhe muita velocidade. Respostas corretas neste tipo de questão. Qual placa deve ser colocada numa rodovia para advertir o condutor de um veículo da presença adiante de uma pista sinuosa à esquerda? Todas as placas de sinalização nós interpretamos o sinal de baixo para cima. Logo, nós temos aqui uma pista sinuosa. Pista sinuosa é a existência de pelo menos 3 curvas sucessivas, sendo que a primeira curva é para a direita. Nós temos uma curva para a direita, na sequência mais uma curva para a esquerda e, por fim, última curva para a direita. Logo, pista sinuosa à direita
é a interpretação da primeira placa. E a próxima placa nós temos uma pista sinuosa que inicia para a esquerda. Pista sinuosa à esquerda foi cobrada na questão. Neste caso, nós temos também 3 curvas sucessivas. A primeira é para a esquerda, na sequência, uma curva para a direita e, por fim, última curva para a esquerda. Logo, resposta da questão. Pista sinuosa à esquerda. Nas rodovias, o condutor deve aumentar a atenção e a concentração. Certas manobras são proibidas para vias de pista única e duplo sentido, em função da segurança. Desobedece aos conceitos de direção segura. Muita atenção ao comando da questão. O que desobedece aos conceitos de uma direção segura? Resposta do aluno: não se deve ultrapassar em pontes e viadutos. Esta resposta do aluno é uma atitude que obedece aos conceitos de direção segura. Logo, não é resposta da questão. Tem que ter muito cuidado com a leitura e interpretação nesse tipo de questão. E o que desobedece aos conceitos de direção segura? Alternativa C. Não se deve reduzir a velocidade para acessar o acostamento. A palavra não, neste contexto, deixou a frase desobedecendo aos conceitos de direção segura. Logo, é a resposta da questão. Vamos retirar a palavra não aqui da frase. Deve-se reduzir a velocidade para acessar o acostamento. Veja como que a frase muda e agora obedece aos conceitos de direção segura. Portanto, muito cuidado com a leitura e a interpretação. Ao trafegar em trecho de rodovia com neblina intensa, o condutor deve, resposta errada, acender o farol alto. Não é farol alto, seria farol baixo, luz baixa. Ao se dirigir sob neblina, cerração, chuva, é obrigatório acender o farol de luz baixa, pois a luz alta pode piorar a visibilidade além de ofuscar os demais condutores. A luz alta só é permitida ao se trafegar à noite em uma via não iluminada e desde que a pista esteja livre, ou seja, você não está seguindo nem cruzando com nenhum outro veículo automotor. Do contrário, devemos utilizar luz baixa do farol. Já a alternativa D está correta. Devemos estacionar em um local seguro, como um posto de gasolina, caso a visibilidade esteja muito prejudicada. Resposta correta, atitude correta nesta situação. Portanto, ao se trafegar sob condições adversas, chuva, neblina, cerração, devemos manter o farol de luz baixa aceso. Isto é obrigatório. As finalidades dos primeiros socorros relacionados aos acidentes de trânsito estão abaixo descritas. Item 1, reduzir alguns riscos. Item correto. Item 2, diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Resposta errada. Quando aparece esta palavrinha nas respostas de primeiros socorros do Detran, você já considera a resposta errada. Ainda mais neste caso, há um exagero também aqui na frase. Diagnosticar com precisão os problemas do acidentado. Resposta errada. E por fim, prestar auxílio inicial em um acidente de trânsito.
As ações de primeiros socorros estão citadas no item 1 e 3 apenas. Resposta correta da questão. A quebra da correia de acionamento da bomba da direção hidráulica de um veículo provoca. O que a quebra da correia de acionamento de uma bomba da direção hidráulica do veículo pode provocar? Será que vai provocar o travamento imediato da direção? Esta resposta está errada, não vai travar a direção, mas sim a direção ficará mais dura, será mais difícil manobrar esse veículo, virar o volante, pois a direção hidráulica é um sistema que visa reduzir o esforço físico para se girar o volante do veículo, principalmente em baixas velocidades, para se fazer manobras. O motorista infrator será submetido a curso de reciclagem. Quando que o motorista infrator será submetido a um curso de reciclagem? Toda vez que o seu direito de dirigir for suspenso. Todo condutor que tem o seu direito de dirigir suspenso deverá participar de um curso de reciclagem. Resposta correta desta questão. O condutor não vai ter que fazer uma reciclagem quando ele cometer qualquer infração de natureza gravíssima. Resposta errada. Nas infrações de natureza gravíssima, o condutor terá 7 pontos lançados no seu prontuário de condutor. E estes pontos poderão ser somados no período de 12 meses para fins de suspensão. Portanto, resposta errada, não é cometer qualquer tipo de infração de natureza gravíssima. Resposta errada. Em uma rodovia cuja velocidade máxima permitida é de 80 km por hora, ocorreu uma colisão de um carro com um ônibus. O acidente aconteceu às 11 horas da manhã e a pista estava seca. Para esta situação, recomenda-se que a distância do acidente para o início da sinalização deve ser de. Qual é a distância, neste caso, para o início desta sinalização? O acidente aconteceu em uma rodovia. Perceba que eu destaquei os pontos principais da questão: a velocidade máxima, 80 km por hora. O acidente aconteceu às 11 horas da manhã e a pista estava seca. Portanto, não há nenhuma condição adversa presente no momento desta sinalização. Logo, nós vamos sinalizar esta via a uma distância de 80 passos longos de um adulto. 80 passos longos de distância do acidente para o início da sinalização. Isso é importante para evitar novos acidentes, novas consequências e deixar a cena do acidente pouco mais segura para a prestação do socorro. No entanto, se a questão citasse qualquer tipo de condição adversa, por exemplo, suponhamos que a questão citasse que o acidente acontecera à noite ou que a pista estava molhada. Neste caso, a questão estaria citando condições adversas. Quando há condições adversas, nós dobramos esta distância. Neste caso aqui da questão, seriam necessários daí 160 passos longos de um adulto. Siga sempre esta regra para sinalização de uma via e também para responder questões da prova do Detran. Para cada quilômetro por hora de velocidade máxima de uma via, coloque um passo longo de distância. E caso haja condições adversas, coloque 2 passos longos de distância para cada quilômetro por hora de velocidade máxima desta via.
E perceba a resposta do aluno. Ele colocou 40 passos, já estaria errada, não são 40, a velocidade dela é 80 quilômetros por hora. E ainda ele respondeu passos médios. Resposta errada, são passos longos de distância. Portanto, estas foram algumas questões que caíram nas provas do Detran no dia 12 de abril de 2024. Obrigado por assistir a esse vídeo e até mais.